A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui voltando hoje para mais um devocional da novela da vida real, ao qual nós estamos estudando o livro de Juízes. E hoje quinta-feira, nós vamos estudar o capítulo 7, que tem 25 versículos. Capítulo 7 do livro de Juízes, quando vai tratar e aparecer aqui Gideão, um juiz que poderia, alguns historiadores o chamam de um fraco, né? Mas que triunfou na fraqueza. E o título do capítulo de hoje da nossa novela é justamente esse: o fraco que triunfou na fraqueza. E aí, como eu sempre faço, a leitura são 25 versículos, e aí eu prefiro pontuar alguns pontos, mas eu quero que você leia em casa, se preparando para a aula de domingo. E eu vou ler alguns versículos, na verdade, aqui para você, que são versículos chaves para esse momento histórico aqui do livro de Juízes. Juízes capítulo 7, versículo 2, quando o Senhor diz a Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. E aí passa esse processo, Deus levanta 3 possibilidades e Gideão as executa, porque nós tínhamos 32 mil pessoas, e aí no final Deus define 300. E aí lá no versículo 7 diz assim: aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Lá no finalzinho, já no versículo 22, nós temos o seguinte: enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zererá e foram a Bet-sita e até a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Então ali se configurou uma vitória do povo de Deus. Quero dizer a você que a gente já trouxe uma palavra no domingo sobre esse texto, onde Deus vai tratar a vanglória e a presunção do homem. Por isso que Deus, ele começa dizendo isso. E eu quero trazer, começa dizendo isso o quê, pastor? Não, você tem muita gente e define ficar apenas 300 homens diante de uma população inimaginável de homens com seus carros, com as suas forças, com as suas armas, homens preparados, um exército de guerra. Mas eu quero trazer algumas lições, 6 lições aqui para a gente. Vai ser bem rápido, não se preocupe com o tempo. A primeira lição é que existe uma lição inesquecível, e essa que a salvação é um ato de Deus. Querido, a lição inesquecível, que a salvação é um ato de Deus, ela não é alcançada por nossos próprios méritos. A primeira lição é essa, né? Para mim e para você. Gideão, ele se entendia fraco, era o menor da sua família, era o mais pobre, mas é assim que Deus faz. Deus age assim, Deus age na vida hoje da mesma forma que agiu aqui, na vida do povo de Israel, através desse juiz chamado Gideão. Deus, ele reduz o número de soldados, sabe por quê? Porque sabe que os homens são por demais, essa quantidade de homens para chegar a essa vitória é demais para Deus, porque Deus, ele consegue vencer um exército com uma pessoa só.
como foi com Davi. Ele fez isso para que Israel entendesse claramente quem deve ser louvado e glorificado pela vitória. Querido, Deus manda Gideão, preste atenção, usar 2 métodos para diminuir o número de combatentes. O primeiro grupo a voltar para casa porque eles são medrosos, estão tremendo de medo. Né? E a segunda perspectiva é a questão da forma como eles vão tomar a água. É interessante a gente ver como Deus trabalha. Né? Deus trabalha assim nas minúcias, em coisas difíceis da gente entender. É que Deus vai definir. Tudo bem, a questão dos medrosos, muitos poderiam estar ali, mas poderiam chegar a vomitar de medo, né, de uma guerra que não é coisa fácil. Mas essa questão de ir ao rio, ao riacho, tomar água ali, da forma deles beberem, que Deus iria definir quem iria para a guerra, é muito interessante. Né? Deus fez uso aí de um excelente dispositivo de triagem psicológica. É isso aí, meu irmão. Isso não quer dizer que estas 22 mil pessoas não seriam capazes de exercer qualquer função dentro da nação de Israel. Isso aí a gente olha, sabe o quê? Aqui dentro da igreja. Porque tem muitas pessoas que se acham, né, incompetentes. Não, meu irmão, você não é incompetente. Há alguma coisa na igreja para você fazer. Amém? Agora muitos têm medo de pegar um microfone, de falar, de fazer uma oração na abertura do culto, de falar, levar uma palavra sobre dízimos e ofertas. Amado, o problema é que o medo é contagioso e muitas vezes leva outras pessoas a agir assim. Mas eu quero dizer também a você que a segunda lição é que Gideão deveria pensar que a vitória foi de Deus. A parte que ele fez foi confiar e obedecer. A glória do Senhor é privilégio meu, fala assim Gideão. Eu quero dizer também que a terceira lição é que quando reconhecemos nossa fraqueza, o amor de Deus se torna mais poderoso na nossa vida. É lindo essa terceira lição. Quando reconhecemos nossa fraqueza, o amor de Deus se torna mais precioso para nós. Quero falar também aqui para você uma coisa importante. É que na quarta lição, as coisas que se opõem a nós não são tão fortes quanto parece. Quando eu vejo essa lição aqui e olho lá atrás, domingo passado, na palavra ministrada pelo pastor Nenel, aquele jovem homem de Deus, trouxe uma palavra contundente. E aí ele disse que muitas vezes a gente somos colocados diante de dificuldade porque Deus sabe o nosso valor. Então as coisas que se opõem a nós não são tão fortes quanto parece. Então vamos enfrentar, vamos correr para cima das dificuldades. E a quinta lição é que somos inseguros porque nunca damos um passo de fé para encontrar a Deus. Queridos, Gideão não consegue sustentar seu ânimo sem repetir as lições e sem receber muitas confirmações da presença, da liderança e do poder de Deus. Quando vemos a narrativa sintetizada de Juízo, temos a impressão, preste atenção, de que Gideão é fraco demais. Mas, na verdade, ali Deus vê uma coisa diferente. Se você analisar o histórico espiritual, nós vamos descobrir uma coisa diferente. Uma coisa diferente. Ele precisou que o anjo queimasse sua oferta. Que acontecesse 2 milagres com um punhado de lã e teve de ouvir o sonho midianita e a sua interpretação antes de se dispor a atacar. É muito lindo isso, meu amado. Quero trazer, finalizando esse devocional, a sexta lição, que é mesmo nas vitórias, podemos louvar a Deus
pelos recursos e oportunidades que Ele nos dá. Eu quero trazer algumas perguntas aqui para a gente finalizar esse devocional. Alguma vez Deus o enfraqueceu para que você visse claramente que é Ele quem tira você das dificuldades, quem salva? Isso levou você a glorificar a Deus alguma vez na sua vida? Vamos imaginar. Outra pergunta que eu quero fazer: você se sente encorajado ao lembrar que as coisas que militam contra a sua fé e obediência podem ser mais fortes do que você, porém não são mais fortes do que Deus? Você pode entender isso? Mais uma pergunta: você se sente desafiado a dar um passo de fé e descobrir a força e a segurança oferecida por Deus? Pense nisso e dê exemplo. E a última pergunta, irmão: que dons você recebeu de Deus para usar no serviço dele? Que circunstâncias Ele tem lhe oferecido para o uso desses dons? Querido, na nossa igreja nós temos diversas pessoas que têm dons maravilhosos e que poderiam estar dando uma força ao nosso pastor Calbi. É por isso que eu quero encorajar você a nos ajudar nessa dinâmica. Que Deus te abençoe. No domingo nós estaremos lá. Eu, você, Diácono Bruno, vamos juntos estudar esse livro fantástico. Eu e Bruno estamos vivendo assim um aprendizado muito forte. Como o próprio Bruno falou, eu não gostava muito de ler esse livro, mas agora, procurando estudar mais, se aprofundar, a gente vê muitas benesses na nossa vida. Que Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso. Vai nessa tua força e sigamos juntos. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.